E olha, nós constantemente falamos sobre o caos no trânsito em horários de pico e em várias cidades. Em Araçatuba não é diferente. Em algumas horas do dia o trânsito fica complicadíssimo e o resultado disso são os acidentes. O ano passado eu mesmo me envolvi em um. Um levantamento aponta que Araçatuba tem mais veículos por habitantes do que cidades como Marília e Bauru. Para cada 10 habitantes, existem 8 veículos circulando pelas ruas da cidade. A frota de veículos em Araçatuba teve crescimento de 93% em 10 anos. O salto foi de aproximadamente 70 mil para mais de 140 mil. Com base em dados do Departamento Nacional de Trânsito, divididos pela estimativa populacional do IBGE, são cerca de 0,77 veículos por habitante, o que representa uma média de 8 carros para cada grupo de 10 pessoas. Os dados proporcionais situam Araçatuba como a segunda no ranking de quantidade de veículos por morador. A proporção do município já é maior do que em cidades como Bauru, Presidente Prudente e Marília, ficando atrás apenas de São José do Rio Preto, que tem aproximadamente 430 mil habitantes para quase 340 mil veículos. O aumento tem gerado complicações no trânsito da cidade. Nos horários de pico é muito complicado andar pelas ruas. É muito carro, é muito tempo que você perde parado no trânsito, então os acidentes são muitos, né? Então é muito desagradável. Além do aumento do poder aquisitivo dos araçatubenses, outro fator apontado para a elevação da frota é a falta de transporte público coletivo mais atrativo para a população. O próprio cidadão que vai usar, muitas vezes, ele não se agrada, né? Porque atrasa poucos ônibus e isso tudo vai acarretar o quê? A não adequação da população no transporte. Para o especialista em trânsito, há muito o que ser feito na cidade para melhorar o fluxo nas ruas, a começar pela sinalização. Muita gente vê essa carência na cidade, falta de placas, orientação. Pessoas vêm de fora, reclamam muito sobre isso, não se sabe onde se localizar, onde existe a necessidade, né, de se orientar com o seu veículo. Seria realmente necessário é o quê? Colocar, né, lombadas eletrônicas. Uma ideia, né, é de programar a ondas verdes, como é praticada nos grandes centros, São Paulo, né, e nas grandes capitais, que é um fluxo contínuo, a programação do radar, do semáforo, certo? Verde a 60 km por hora, por exemplo, Avenida Araçás, antigamente havia isso e foi retirado, né? Falta muita fiscalização na cidade também. O princípio é fiscalizar e orientar também o usuário. De acordo com o secretário de Trânsito de Araçatuba, algumas ações foram implantadas e outras estão em fase de planejamento. Mas para os problemas diminuírem, ainda é preciso a conscientização por parte dos motoristas. Eles deveriam ter ser um pouco mais conscientes e aplicar aquilo que eles aprenderam ou pelo menos deveriam ter aprendido nas autoescolas. Ou seja, aplicar a obedecer às normas de trânsito, porque aqui o que a gente vê são muitas infrações de trânsito, certo? Cada um quer levar mais vantagem que o outro. Agora já está em fase de licitação a contratação de radares. Infelizmente, nós vamos ter que colocar radares pela cidade. Pois é, o ano passado, como eu disse, cruzaram a minha preferencial, não tive como evitar. Aconteceu um acidente e eu entrei para as estatísticas de acidentes em Araçatuba do ano passado e fiquei um mês sem carro para desamassar toda a frente do carro. Agora, segundo a Polícia Militar, nos 2 primeiros meses deste ano foram registrados 239 acidentes com vítimas em Araçatuba. A maioria envolveu motocicletas, foram 122 acidentes. Só no primeiro bimestre deste ano, o trânsito de Araçatuba já matou a metade de pessoas do que no ano passado inteiro. Foram 5 vítimas fatais em acidentes e 3 delas envolvendo motos. Então, como a gente sempre fala aqui, o trânsito é perigoso para qualquer um, mas para o motociclista é ainda mais perigoso.